Vamos lá. Então, todo mundo aqui, desde criancinha, quem já é crente desde criancinha, já ouviu muita história de Noé, né? Quando tem os bichinhos, aí as tias fazem todo um cenário para falar da Arca de Noé. Mas vamos fazer o seguinte aqui. Vamos pensar agora na Arca de Noé como os seres jovens, quase adultos que vocês são, certo? Muitas pessoas olham ali para a história de Noé e falam, nossa, é a ira de Deus. Teve até um filme esses tempos atrás, um filme que eu não curti, porque foi bem nada a ver, né? Mas a produção foi boa. Esse filme mostra, a fúria das águas acabando com tudo. E aí, de repente, para quem está conhecendo Deus, para quem não conhece Deus, né? Para quem olha Deus de longe e fica sabendo disso, fala, nossa, Deus destruiu tudo que Ele mesmo tinha criado, porque o homem tinha se corrompido. E aí, imagina assim, nosso coração de Deus, então, irado. Um minuto de ira, Ele fez tudo isso. Só que olha o que esse texto diz para a gente aqui, os 5 e os 6. Que a gente acabou de ler. Ele se arrependeu de tê-los criado e colocado na terra. Isso lhe causou imensa tristeza. Tem uma versão que fala que o coração do Senhor estava despedaçado, estava triste. Acho que é NVT. Então, assim, o que eu vejo aqui? Eu vejo um Deus irado se vingando da humanidade? Eu vejo muito mais profundo que isso. Eu vejo um Deus pai que queria se relacionar com o homem, que tinha um plano tão legal de comunhão, que tinha um plano onde o homem se correspondia, tinha intimidade todos os dias com ele face a face. Aí lá chega Adão e faz o quê? Estraga o plano. Aí o povo da época também ali começou o quê? A ser perverso, começou a se vender. E daí esse texto diz, a perversidade havia aumentado de todos os seres humanos. Seus pensamentos e seus propósitos eram sempre inteiramente maus. Ou seja, a maioria esmagadora da humanidade já era, não tinha mais jeito. Sabe assim, uma pessoa que você não consegue nem entrar na conversa para tentar converter esse coração, ela já tinha se entregado para Satanás. Estava todo mundo perdido. E aí foi quando o Senhor mandou o dilúvio. Pode ir para frente. A gente na Bíblia vai fazer uma viagem histórica. Então, Gênesis 6 mostra a corrupção da humanidade. Gênesis 7 mostra o quê? O dilúvio, que vocês sabem bem como que aconteceu. Noé obedeceu, todo mundo estava tirando ele para louco. Quando começou a cair água do céu, que nunca tinha acontecido, né? O povo falou, nossa, louco é nós, que não ouviu esse homem. Morreu todo mundo, ficou só Noé, a família dele. Gênesis 8, o fim do dilúvio ali. E Gênesis 9, eu queria ler com vocês Gênesis 9, sobre a aliança de Deus. Quando tudo isso aconteceu, vamos ler o 9, versículo 13, 14 e 15. 9, versículo 13, 14 e 15 diz assim. Coloquei o arco-íris nas nuvens. Ele é o sinal da minha aliança com toda a terra. Quando eu enviar nuvens sobre a terra, nelas aparecerá o arco-íris. E eu me lembrarei da minha aliança com vocês e com todos os seres vivos. Nunca mais as águas de um dilúvio destruirão toda a vida. Então, aqui o Senhor tinha feito um juramento. E Deus tem palavra. Quando Ele faz um juramento, Ele promete, Ele cumpre, certo? Então, temos aí, depois de todo esse recomeço do Senhor, essa loucura que foi o dilúvio, Ele faz esse juramento. Eu não vou mais destruir. Zeramos. Vamos começar de novo? Então, gente, quando vocês estiverem passando por momentos caóticos, pensem nessa história de Noé como uma história não de destruição, de ira de Deus, mas de redenção, de recomeço. Deus tem recomeço para vocês. Ele não fica contando quantas vezes você caiu, mas você quer de novo? Vamos de novo. Vamos lá, Ele é o Deus dos recomeços. E a arca mostra isso, através de Noé, que era o único homem justo no meio de toda aquela galera. Ele achou um justo. Então, quando o Senhor tem o teu coração querendo justiça, Ele vai fazer através de você, ainda que você seja minoria. Amém? Então, vamos lá. Então, Ele prometeu que nunca mais ia fazer isso. Aí, ali no Gênesis 9, vamos passar mais para frente. Gênesis 9, no finalzinho ali, no último versículo de Gênesis 9, mostra que Noé morreu, né? Ele viveu ao todo 950 anos, só um pouquinho, né? Uma vida breve. Viveu 950 anos e morreu. E ali, para frente, Gênesis 10, é genealogia, que eu sei que quando vocês estão lendo a Bíblia, vocês passam bem reto. Vai mentir para mim que lê? Vai mentir para mim que vocês lêem genealogia, gente? Ai, Senhor, Tu sabes, Pai. O Senhor está sabendo se você está falando a verdade, tá? Então, vamos lá. Agora, vamos chegar onde eu quero chegar. Tudo isso é plano de fundo aqui
para o que a gente vai falar hoje, tá? Esse é o plano de fundo do que a gente vai ler principalmente, que é Gênesis 11. Vamos lá para Gênesis 11, que é a história da Torre de Babel. Vamos ler Gênesis 11. A gente vai ler o 1 até o 8, tá? Presta atenção aí, gente. No mundo todo, havia apenas uma língua, um só modo de falar. Saindo os homens do Oriente, encontraram uma planície em Sinear e ali se fixaram. Disseram uns aos outros: venham, vamos fazer tijolos, endurecê-los no fogo. Usavam tijolos em lugar de pedras e piche em vez de argamassa. Depois disseram: vamos construir uma cidade com uma torre que alcance os céus. Assim nosso nome será famoso e não seremos espalhados pela face da terra. Repete comigo: famoso. Agora repete comigo: não seremos espalhados. Aí o Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os homens estavam construindo. E disse o Senhor: eles são um só povo e falam uma só língua. Começaram a construir isso. Em breve nada poderá impedir o que planejam fazer. Venham, desçamos e confundamos a língua que falam, para que não entendam mais uns aos outros. Assim o Senhor os dispersou dali por toda a terra e pararam de construir a cidade. Gente, o Senhor tinha ordenado para Noé, lá atrás, a seguinte ordenança. Lá em Gênesis 9:1 ele disse: sejam férteis, multipliquem-se e encham a terra. O que aconteceu no dilúvio, gente? Acabou todo mundo. O que o Senhor precisava fazer? Povoar a terra. Então era uma ordem muito simples, muito prática. Qualquer pessoa consegue entender isso, certo? A gente precisa se espalhar. O que essa galera da Torre de Babel queria? Ficar junto. Eles queriam fazer uma torre para morar todo mundo junto. Agora, vocês sabem por quê que essa torre, eles queriam fazer essa cidade com essa torre tão alta? Vocês já imaginaram por que tão alta? Ah, para tocar o céu. Meio viagem, né? O cara quer tocar o céu. Alguns estudiosos dizem que, como isso era muito recente, perto do dilúvio, eles tinham medo que aconteceria outro dilúvio. Então eles pensaram assim: a gente vai construir uma torre tão alta, a cara de plot twist de vocês está ótima. Uau! Uma torre tão alta que, se tiver outro dilúvio, se a gente estiver bem lá em cima, quase tocando no céu, a gente não vai morrer. O que isso mostra, gente, para nós? O que essa atitude mostra para nós? Primeiro, que eles não acreditaram na palavra de Deus. Porque o que Deus falou? Através do arco-íris. O que o Senhor prometeu? Através do arco-íris vocês vão lembrar da minha aliança. Eu prometo que eu não vou mais fazer isso. Então eles estavam com medinho. Isso mostra o que também? Se eles estavam com medinho, eles eram servos de Deus ou eles eram perversos? Os caras estavam aprontando. Por quê? Porque Deus matou o justo da face da terra? Não, Deus matou os perversos. Como dizia meu pai, quem tem medo da polícia é ladrão. Então os caras estavam aprontando e estavam com medo do juízo, certo? E aí vamos analisar a fala deles ali, ó. Eles falam primeiro: vamos fazer tijolos e endurecê-los no fogo. Aí depois eles falam: vamos construir uma cidade com uma torre que chega até o céu. Aí depois eles falam: assim ficaremos famosos. Eles queriam ficar famosos com essa mega construção, tá? Na força do seu próprio braço, eles queriam ficar famosos com seus próprios feitos. E não seremos espalhados pelo mundo. Eles não queriam obedecer a Deus. Eles não queriam ser espalhados pelo mundo. Estava bom demais ficar todo mundo junto. A Bíblia fala que eles encontraram uma planície. Planície o quê? É um lugar que não tem altos e baixos. É um lugar plano. É um lugar que dá para tirar bastante grana ali através do plantio, da colheita que eles trabalhavam. Então eles queriam o quê? Zona de conforto. Eles queriam o quê? Testar Deus, porque vai que o cara fica brabo com a gente, quer matar nós de novo, a gente tem um plano. Bem inocentes, né? Deus desceu e destruiu tudo o que eles estavam planejando. E outra coisa, voltando lá em Gênesis 10:5, vou ler com vocês, não precisa vocês abrirem. Gênesis 10:5, antes de acontecer tudo isso aí da torre. Seus descendentes se espalharam por vários territórios junto ao mar, formando nações, de acordo com suas línguas, seus clãs e seus povos. Quais descendentes? Qual que era o capítulo da genealogia que vocês pularam? Gênesis 10. Aí estava toda a genealogia de Noé. E aqui no finalzinho, ali no versículo 5 de 10 fala: seus descendentes se espalharam por vários territórios. Ou seja, eles obedeceram. O pessoal de Noé ainda estava de boa. Só que daí se multiplicaram. Quando começa a multiplicar muito, o que acontece? Começa a sair os perversos. E os perversos se juntaram e falaram: vamos fazer um negócio só nós? Vamos ter um plano B, caso aconteça a destruição? E não deu boa.
eles queriam ficar juntos, eles queriam, desobedecer a ordenança do Senhor. E essa primeira fala deles, gente, que a gente leu, eu achei interessante porque eles falam de um objeto que mostra uma coisa muito simples, mas é algo que vai ajudar a gente daqui a pouco na palavra, vocês vão me entender. Mas eles falam o seguinte: vamos construir tijolos. Repete aí comigo, tijolos. Tijolos é uma representação do quê? Da ferramenta humana. Eles descobriram que eles podiam fazer tijolos e na hora que botasse no fogo, o negócio ia ficar muito forte. Sabe quando você faz uma coisa que você fala assim, caraca, que ideia genial, que massa. Vamos fazer isso, vamos. Aí você olha para mais alguém, vamos. Nossa, sério, ô louco, mano, vai dar certo. Vai, vamos fazer, vamos estar junto, tô junto. Aí arruma amigo um amigo tem ideia, o outro amigo tem dinheiro, aí o amigo que tem dinheiro não tem ideia, investe. E aí tenta fazer alguma coisa, mas assim, que momento que para orar? Que momento que para perguntar se é de Deus? Mais ou menos assim. Os caras tiveram uma ideia massa demais. Os caras acharam que tinham descoberto, uau, a roda. Quase isso, iam fazer uma mega torre ficar famosa. Então vamos trazer para a nossa realidade aqui, para os nossos dias, gente. A gente não quer sair muitas vezes da nossa zona de conforto, é ou não é? A gente não quer sair de perto dos nossos pais, dos nossos amigos. Às vezes você tem uma promessa aí de, sei lá, ir estudar em algum lugar, em outra cidade, por um tempo. Aí você começa já, não, vou pedir confirmação, acho que não é de Deus não, eu quero ficar aqui. Eu gosto desse clima, eu gosto da comida daqui. Ou às vezes é mais difícil ainda em outro país. Você fala, não quero ficar aqui. Ou às vezes não é simplesmente sair geograficamente, mas é algo que vai te custar sair da sua zona de conforto. Fazer algo que não é confortável para você. Tipo perdoar. Sabe? E aí você fica, não sei se devo, não sei se ele merece. E aí Deus está falando aqui que o perdão não é sobre merecimento. Porque Ele te perdoou quando você nem o amava. Quando você nem sabia que você precisava dele, Ele já estava te amando e te perdoando através de Cristo. E é por causa do que Ele fez que a gente pode perdoar o outro. Amém? Não sei para quem que foi esse aí, mas quem precisar, pega. Então, assim, vamos ler lá comigo. Gênesis 12. Segunda parte aqui da história que eu quero construir com vocês hoje. Gênesis 12. Acontece tudo isso aí, ó. Vamos ler só o final do 11 para a gente encerrar certinho. O final do 11 diz assim... Pera lá, se é isso que eu quero. Não, o final do 11 não. O final da parada da Torre de Babel. 11, 9. Ela recebeu o nome de Babel, pois ali o Senhor confundiu as pessoas com línguas diferentes e as espalhou pelo mundo. Aí o versículo 10 começa mais um pouquinho de genealogia, que é a descendência de Sem até Abraão. Então terminou essa parada aí, da Torre de Babel, e o Senhor já começa a falar de genealogia, e aí chega até um cara chamado Abraão. Calma que você vai ver a solução do Senhor. Gênesis 12, vamos ler comigo lá o versículo 1. Do 1 ao 4 nós vamos ler. O Senhor tinha dito a Abraão: deixe sua terra natal, seus parentes e a família de seu pai, e vá à terra que eu lhe mostrarei. Aonde, Senhor? Vá à terra que eu te mostrarei. Farei de você uma grande nação, o abençoarei e o tornarei famoso. Repete comigo. Famoso. E você será uma bênção para outros. Versículo 3. Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. Por meio de você, todas as famílias da terra serão abençoadas. O que a gente acabou de ler há pouco tempo atrás? Que os caras queriam fazer o quê? Ficar na sua zona de conforto. Queriam o quê? Segurança. Queriam o quê? Ficarem famosos. E o que o Senhor acaba de prometer aqui, gente, para Abraão? Eu vou te tornar famoso. Mas através de você, famílias serão abençoadas. É um tornar famoso diferente. Vocês percebem a diferença? Os caras queriam ficar famosos baseados naquilo que eles tinham feito. Egoísmo, egocentrismo. Olha o que eu fiz, olha como eu sou bom. Abraão ia ficar famoso a partir da obediência dele a Deus. E ele não ia ficar famoso para que o nome dele fosse conhecido. Mas ele ia ficar famoso para ser pai, o pai da fé. Abraão é conhecido como o pai da fé. Então Abraão tinha o quê? Nada de concreto. O que Abraão tinha, gente? Fora coragem. Ele tinha a palavra de Deus. Só isso.
As pessoas perguntavam para onde que ele estava indo. Imagina, a pessoa preparando mudança, gente. Quem já mudou de casa aqui? Você tem um lugar para ir, né? Graças a Deus. Se você está arrumando ali as coisas, seja a mudança, seja fazendo a mala para ir visitar alguém, você tem um destino, é ou não é? Deus falou assim, se arruma aí que você vai para um lugar que eu vou te mostrar. Imagina as pessoas perguntando, e aí, filho, onde você está indo? Sei não. Uai, como você não sabe? O Senhor não falou ainda. Mas eu vou obedecer. Por quê? Ele sabe o destino? Não sabe, mas ele sabe o quê? Em quem ele confia, que é no Senhor. Suficiente. Ele ouviu e ele reconheceu. O que eu acho mais massa, uma das coisas, né? Porque Abraão era o cara. Mas uma das coisas que eu acho mais massa sobre Abraão é que ele não demorava para obedecer, gente. Você não vê assim, tipo, no capítulo tal, Deus deu o desafio. Aí 3 capítulos depois, depois de tantas confirmações, depois do Senhor ter convencido Abraão, ele foi. Não. Aquele desafio mais difícil da vida de uma pessoa. Quando Deus fala assim para ele, pega teu filho e sobe um monte para sacrificar ele. Abraão não fez rapidinho, no mesmo dia, na mesma noite ele foi. Você tá louco? Gente, eu ia pensar que eu estava doida. Eu ia conversar com um monte de gente, eu ia para terapia. Mas assim, ele conhecia tanto a voz de Deus. Ele tinha tanta convicção de que o Senhor falava. Ele sabia o que ele estava fazendo e que Deus tinha coerência nas ordenanças dele. Que ele preferia ser chamado de louco do que chegar a questionar se Deus tinha certeza do que Deus estava falando. Olha isso. Que se dane que vão me chamar de doido. Estou nem aí para minha reputação. Eu vou obedecer meu Deus. O filho foi ele que deu. O que aconteceu no final, vocês lembram? O Senhor proveu um sacrifício. E o filho dele não precisou ser sacrificado. Então, Abraão ele tinha um timing de amizade com Deus que era impressionante. Foi por isso que Deus fez dele o pai de muitas nações. Foi por isso que ele fez tantos milagres e ele é o pai da fé. Então, a partir de Abraão, Deus começou algo muito doido. Mas olha o preço disso, gente. Olha a rapidez dessa obediência. Quantas e quantas vezes o Senhor é claro com a gente. Tipo, claro, não tem dúvida da ordenança que ele deu. E você fica... Tipo, acho que ele não está falando comigo. É assim, a gente é assim. Quando é difícil demais, a gente prefere dar uma demoradinha. Vai que Deus fica com dó de mim. Né? Vai que Deus muda de ideia. Vai que Deus quer usar outro. Abraão não. Deus está falando comigo. Que massa. Ele me escolheu para fazer alguma coisa. Mas é para matar seu filho. Não interessa. Vai acontecer alguma coisa massa porque veio de Deus. E é isso que eu acho mais legal. É confiança. É um relacionamento baseado em confiança e não em interesse. Abraão não ia atrás de Deus para saber o que Deus tinha para ele. Abraão ia atrás de Deus para saber o que ele podia fazer naquele dia. Senhor, o Senhor quer me usar hoje para quê? Eis-me aqui. É essa a vibe que a gente precisa obedecer. Então, Abraão não tinha nada de concreto em suas mãos. Agora, pensa comigo. Se você tem um projeto aí nas suas mãos, algo muito massa que você está pensando em fazer. Lembra que eu falei da boa ideia? Que às vezes a gente tem umas ideias muito boas, né? E tal. Só que esse projeto que você tem, se esse projeto não precisa de fé para dar certo, se só com o seu intelecto, só com seus contatinhos, só com a sua força de vontade, esse projeto consegue ser concretizado, vou te falar, não é de Deus. As pessoas perguntam muito isso para a gente, né? Ai, pastor, como é que eu posso saber se é de Deus ou não é? Essa é uma das dicas. Se você consegue fazer sozinho e você não precisa nem orar, não precisa nem de Deus, não precisa nem de direção, não precisa de nada. Sozinho, igual os caras da Torre de Babel que estavam convictos de que iam conseguir, não é de Deus. Porque o objetivo maior do Senhor é esse, é nos aproximar dele. Então, se você consegue fazer sozinho, claro que não é de Deus. Esse é um dos termômetros. E aqui, como a gente viu naquele texto, você se tornará famoso e você vai abençoar muitos. Não existe uma coisa sem a outra no reino de Deus. Não existe se tornar famoso justamente só para se promover. Se você for se tornar famoso para abençoar outros, beleza. É sempre com o intuito de abençoar outras pessoas. Se é para parar e centralizar em você, colocar você no centro, é o seu fim, é o seu fracasso. Porque quando o homem tenta se colocar no centro de alguma coisa, é o lugar de Deus, o centro, certo? Vocês lembram de Lúcifer ou não? O que é que ele queria? Ficar no lugar de Deus, receber a adoração, ser o centro. Então isso deve causar muito temor no nosso coração. Às vezes é muito sutil, gente. Quando você vê, você está querendo ficar nesse lugar.
ser o centro, ficar famoso simplesmente por ficar famoso, ego. E isso é um perigo, isso nos afasta muito da presença do Senhor. A nossa confiança precisa estar no Senhor. Eu falo muito aqui que a gente pode fazer coisas muito grandiosas só com a nossa inteligência, só com a nossa capacidade, que veio de Deus, sim. Então, um homem sem Deus, ele pode fazer muitas coisas, gente, legais nesse mundo, mas vamos ficar só nesse mundo. E não é isso que a gente quer, né? A gente quer construir para a eternidade, a gente quer cumprir o propósito do Senhor para nós. Nós somos flechas, amém? Agora, abre lá comigo Hebreus 11:1. Vamos sair um pouco de Gênesis para dar uma arejada. Hebreus 11:1. Tem muitas versões. Esse texto é maravilhoso em todas as versões, mas a versão que eu vou ler é a Almeida Revista Corrigida, que diz assim: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Eu amo essa expressão, firme fundamento. Não sei como é que fala aí na sua Bíblia, é a certeza, 11:1. Não sei se na Bíblia de vocês diz a certeza das coisas que não se esperam. Algumas diz assim, né? Como é que é a versão de vocês? A fé é a certeza. Tem alguma diferente? Hã? Não entendi. Substância, ou seja, algo concreto, substancial. Mas essa aqui é a minha preferida. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Alguém aqui quer fazer arquitetura, essas coisas assim de construção? Amém. Então você vai poder nos dizer, o que é um fundamento numa arquitetura? Concorda comigo que o fundamento é a base? Se você vai construir um prédio, um fundamento é uma base sólida e é uma parafernália muito forte que tem que ser colocada ali, porque senão o prédio pode até ser levantado, mas também pode cair, certo? O fundamento é a base mais importante, é a parte mais importante e demorada da construção de algo alto, certo? Então, pensa comigo, gente, vamos fazer um paralelo aqui, ó, de Abraão com esses caras da Torre de Babel. Abraão não tinha nada além de fé. Só que olha o que a Bíblia fala que é a fé. Vamos repetir? Firme fundamento. E o que os caras tinham nas mãos lá da Torre de Babel? Eles tinham tijolos. O que é um tijolo no poder de Deus? Vocês já viram Detona Ralph? Nada, é um tijolo humano. Aquilo ali é pó. E Abraão, que não tinha nada concreto em suas mãos, que não tinha um projeto, que não sabia, coitado, nem para onde que ia. Coitado não, né? Coitado de nós. Abraão não tinha nada concreto, mas ele tinha o firme fundamento, que é tudo que a gente precisa. Então, assim, se você está sendo taxado de bobo no meio dos seus amigos, porque você não tem nada além de uma palavra, meu querido, essa palavra e a sua fé é tudo que você precisa, é o seu firme fundamento. Isso é poderoso demais. E as pessoas no mundo hoje, elas estão exibindo seus tijolos como se fosse, é o troféu. Eu tenho isso aqui, o que você tem? Sua fé? Só sua fé. Por quê? Porque fé para o mundo é algo abstrato, não se vê. O que é fé? O que você está esperando? Estou esperando acontecer um milagre. Eu estou aqui trabalhando, construindo meus tijolos e endurecendo, deixando eles bons. Só que essas pessoas, gente, que trabalham em seus próprios projetos, que soam ali, né, em cima de um projeto. Chega no fim do dia, elas estão o quê? Cansadas. E elas estão o quê? Frustradas. Por mais que entre dinheiro na conta por um tempo, por mais que o projeto tenha alguma visibilidade, não vai dar certo no final. A única coisa que dá certo é aquela torre, aquela construção que tem um firme fundamento. Não tem outra solução. A gente precisa colocar o Senhor no centro e o Senhor na base. É Ele que segura grandes construções. Então, se você quer fazer algo grande nessa terra, se você quer atingir o seu alvo, flecha, você precisa entender que sem o firme fundamento, você pode até fazer coisas grandes, mas você vai ficar envergonhado porque vai cair, a casa vai cair. E não é isso que você quer. Você não quer perder tempo em cima de algo que não foi o Senhor que mandou. Você tem essa oportunidade hoje de pensar: o que é que eu estou fazendo? Se esse projeto que está na tua mão é de Deus ou foi você mesmo e sozinho que fez.
Pensa aí comigo, o que é que você tem gastado o seu tempo? O que é que você tem gastado suas energias? Será que realmente isso é mais parecido com o coração de Abraão ou mais parecido com as intenções desses caras lá de Gênesis 11? Então, o que Abraão nos comunica, gente, nisso? É fácil construir alguma coisa sem algo concreto? Se você falar assim para o seu pai, pai, eu vou arrumar minhas coisas e vou para um lugar aí. Para onde? Não sei. Seu pai vai falar que você é louco. Por quê? Porque você precisa de algo concreto. Então, assim, eu converso muito isso com os meus amigos nas nossas rodas de conversa, quando a gente está falando sobre a pira que é ter fé. A fé e a loucura é uma linha muito fina. Porque as pessoas chamam a gente do quê? Cara, você tem que pensar, você tem que calcular antes. Como é que você vai para um lugar se Deus não te falou ainda? Espera. Não, Deus vai falar. Não, Deus não é um Deus de confusão. A gente acaba que encontra até mesmo argumentos bíblicos, né? Para deixar a gente ali na nossa zona de conforto. Mas a fé, ela é um risco. Você precisa dar um passo. O Senhor não tem obrigação nenhuma de te comprovar e te dar o projeto. Agora só porque você está bem ansioso, só porque você está bem triste, só porque você está fazendo greve de fome, né? Porque tem crente que em vez de fazer jejum faz greve de fome para ver se Deus fala. Então eu vou te falar tudo e daí depois que eu te falar tudo você vai e me obedece. Não é assim que funciona, a gente precisa dar um passo primeiro. E aí ele vai falando. É sempre assim que a gente fundamenta a nossa fé. Você pode perguntar para qualquer homem de Deus que você respeita, você pode sentar para tomar um café com o seu líder de célula um dia e perguntar para ele sobre o fundamento da fé dele, como que foi. Ele vai te contar histórias de milagre, mas ele vai te contar não somente de coisas que Deus fez, mas de passos de fé que ele deu. Passos de fé a gente que dá. Deus não pega a sua perninha e fala, vai querida, caminha. Vai querida, me obedece. Vamos lá, vamos ler a Bíblia. Deus está pegando a minha mão e fazendo eu abrir a Bíblia e ler. Disciplina e correspondência diz respeito a nós. Deus vai fazer aquilo que só Ele pode fazer. Mas você precisa fazer a sua parte. Ele não vai descer aqui, né, e fazer o que você precisa fazer. Ele não criou robôs. Ele criou filhos que precisam querer corresponder, que precisam fazer a sua parte. Então, eu queria ler mais um texto com vocês que está lá em Provérbios. Provérbios 1, vamos ler o 29. Eu amo vocês com Bíblia de papel, gente. Eu falo isso toda vez, né? Provérbios 1, 29. Vamos ler ali até o 33, tá? 29 ao 33. Porque detestaram o conhecimento e escolheram não temer o Senhor. Rejeitaram meu conselho e ignoraram minha repreensão. Portanto, comerão os frutos amargos de seu estilo de vida e engasgarão em suas próprias intrigas. Pois os ingênuos se afastam de mim e rumam para a morte. Os tolos são destruídos por sua própria acomodação. Então, a acomodação, que é algo que parece ser confortável, né? Um lugar de conforto e de aconchego, como era a Torre de Babel que eles queriam construir, a Bíblia fala o quê? Que os tolos são destruídos por sua própria acomodação. Se você quer ficar num lugar confortável para fugir daquilo que o Senhor tem falado para você, é esse aqui que é o seu fim. Provérbios tem muitas coisas legais e gostosas de ler, bênçãos, mas aqui também fala da consequência da desobediência. Então, se você se afasta do Senhor, se você escolhe não obedecer, escolhe ficar nesse lugar confortável, que assim, gente, vou falar para vocês. Eu tenho para mim que quando você obedece ao Senhor e deita a cabeça no travesseiro no final do dia, você sabe que está todo mundo achando você doido, você sabe que você vai perder muitos amigos, você sabe que o que vai custar e tal, mas você tem certeza que o sorriso de Deus está sobre você naquele dia. Vale tudo. Não existe zona de conforto melhor que essa, do que saber que o Senhor está sorrindo sobre nós. Não existe aprovação de homens, não existe relacionamento dos sonhos melhor que saber que o Deus de todo o universo está me aprovando, está dizendo sim para o que eu estou fazendo, sabe? Então eu acho que isso compensa e não tem nem comparação. Isso é algo maravilhoso. E agora, para a gente caminhando aí para o final, nós vamos abrir num texto de Isaías. Isaías 61. Porque enquanto eu estava fazendo essa palavra, gente, lá em casa, foi muito engraçado, porque Deus foi... Eu estava com um plano,
É sempre assim, né? A gente tem um plano e a gente acha que não, eu acho que é isso, isso, isso. Tenho certeza que vai ser isso. E aí daqui a pouco Deus fala, não, vira para cá, é isso aqui que você vai fazer no final. Tá bom, beleza. E Deus vai confirmando de uns jeitos tão criativos que eu amo. A menina da comunicação, a Carol, que ajuda super a gente, ela falou assim para mim, a gente queria fazer uma ação ali no Insta, uma postagem só para deixar a galera instigada sobre o tema da sua pregação. Qual vai ser o tema da sua pregação? Falei, Senhor, lascou, porque, né, o tema é sempre a última coisa. Eu tenho mais ou menos os versículos, ali eu vou montando igual um quebra-cabeça. Eu gravei uns áudios para ela, falei, Carol, mais ou menos isso, isso, isso. Eu ia terminar de outro jeito essa pregação, tá? Eu, Lenar. Aí ela pegou e fez, não sei se vocês viram lá, ela fez uma postagem que era um monte de escombro, assim, pedra, parecia uma construção que tinha caído, né? Que tinha dado errado. E era o que Deus estava falando no meu coração, que eu estava relutando, que eu não queria ir para isso. De escombro, eu não queria ir para essa parte de Isaías 61. Aí o Lucas me mandou uma mensagem ontem, falando do que ele estava orando, que a gente tem uma galera aqui no meio da intercessão, sabe? Que fala assim, não sei não, se faz sentido para você, mas Deus falou isso, 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 que amanhã vai acontecer isso. Eu falei, Senhor, tá bom, amém, amado, obrigada, já entendi para onde que o Senhor quer nos levar. Então, assim, né? Até os planos de uma pregadora, gente, precisam estar ali, né? Bem alinhadinhos, porque a gente tem tantas boas intenções, mas as nossas boas intenções não podem abafar aquilo que o Senhor quer fazer. Amém? Então, coloquei essa pregação assim. Toma, Senhor, tá bom. O Senhor quer terminar dessa forma, vamos lá. Isaías 61, gente. Vamos ler. Vocês já abriram? Sim? Vamos ler a partir do 4. Deixa eu ver se é isso mesmo, gente. Isaías 61. Isso aí. Vamos ler a partir do 4. Reconstruirão as antigas ruínas, restaurarão os lugares desde muito destruídos e renovarão as cidades devastadas a gerações e gerações. Gente, esse texto de Isaías é um texto profético, lindo, 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 que tem muitas promessas para nós, que fala sobre, se você voltar lá no versículo 1, diz, o Espírito do Senhor soberano está sobre mim. É um texto que eu amo, você já deve ter ouvido. O Senhor me ungiu para levar boas novas aos pobres, Ele me enviou para consolar os de coração quebrantado, para proclamar que os cativos serão soltos e os prisioneiros libertos. Ele me enviou para dizer aos que choram que é chegado o tempo do favor do Senhor. Aí lá no versículo 4 começa isso que eu li. Que eles vão reconstruir as antigas ruínas e restaurarão os lugares desde muito destruídos. Então, quando a gente, hoje a gente falou sobre os planos humanos, as ferramentas humanas, os planos que muitas vezes a gente acha genial e quer executar na força do nosso braço. E aí eu estava orando sobre tudo isso que o Senhor estava trazendo para mim, me encaminhando para esse final diferentão. E eu entendi muito claramente o Senhor falando, tem muitos adolescentes ali que não construíram nada ainda, mas que eles são frutos de construções erradas. Eles herdaram construções erradas de seus pais, de seus familiares. Muitos nasceram no meio de escombros, como aquela imagem lá que a Carol postou sem saber de nada. Nasceram no meio de pedras e cacos e falaram, isso aqui é normal? Tá tudo certo, gente? E o que eu falo sobre escombros? É briga de pai e mãe, é divórcio, é destruição, são palavras pesadas. Tudo que não constrói, tudo que só derruba, só quebra. E muitos aqui cresceram achando que isso era a realidade, é o normal. Se acontece isso na minha casa, então esse é o normal, então eu devo aceitar, ou então eu mereço. Ou então eu não sou digno. Ou então eu sou um acidente. E esse texto é uma promessa que o Senhor tem para você entender que você não tem culpa. Mas a partir de você pode ser diferente. Esse texto fala o seguinte sobre você. Você reconstruirá as antigas ruínas, você restaurará os lugares destruídos há muito tempo. Talvez tenha um problema tão grande, algo que se repete na sua família, sabe assim? Alguma situação que o teu tio fez, aí o irmão fez, a tua mãe fez, e daí estão falando que você vai fazer também. Fulano era usuário de droga. O avô dele era. Aí passou para o filho.
Aí vai passar para o neto. Não vai acontecer com você. Divórcio, veio de uma família de 5 irmãos. Seu pai talvez veio de uma família grande. E todo mundo casou e separou. E daí olham para você e... cara, você vai casar? Tem certeza? Como se fosse uma maldição. Mas se você se posiciona hoje, se você se posiciona no Senhor e a sua conduta é diferente da conduta dos seus pais, da conduta da tua família, se você pega esse escombro que está ao teu redor e você fala, não, eu vou fazer igual Isaías 61 diz que eu sou capaz de fazer, eu vou reconstruir e as minhas gerações serão abençoadas. Cara, isso é possível. É promessa de Deus para você. E você está entendendo o que é promessa de Deus para você? Vocês entendem o poder da promessa? É você simplesmente falar, qual que é a condição dessa promessa, Senhor? A condição é essa aqui. Você se posiciona, acontece. A gente é muito místico, sabe? Eu não sei no resto do mundo, mas eu tenho a impressão que no Brasil os crentes são muito místicos. Às vezes você vê um pessoal fazendo... Sabe o que é místico? É tipo um negócio de... vou abrir aqui no versículo aleatório para ver se Deus vai falar comigo. Aqui, esse. Não tem relacionamento, mas quer uma respostinha rápida. Sabe assim? Não paga o preço, mas quer saber fazer uma macumbinha ali, gospel, para ver o que vai dar. Gente, é sério. Crente... É feio isso, sabe? Não é uma coisa nem que eu acho nem graça. Acho muito feio, é vergonhoso para mim. Mas o crente brasileiro é um crente místico. Faz uns testes. Gasta tempo no Orkut, Facebook. Orkut é ótimo, né? No Facebook. É porque Facebook para mim está quase Orkut. Eu pensei no Face. Instagram, uns testes. Faça esse teste para descobrir se você é não sei o quê. Se você é tal coisa. Se você deve confiar no seu amigo. Faça esse teste. Gente, sério? Isso é quase signo, sabe? Crente acredita em signo, meu Deus, sério que a gente precisa falar sobre isso? Mas eu acho que a gente quase precisa, né? O que a palavra fala? Que o Senhor criou a gente de forma única e especial. Lá no ventre da sua mãe, Deus trabalhou em você. Aí o crente místico acredita em signo. E signo diz o quê? Que você foi criado em lote. Todo mundo que nasceu assim, nessa data aqui, é igual. Você é de Sagitário também. Que massa. Mano, da onde? Deus te criou de forma única e especial. Você é leite, que foi criado lá numa fábrica e só botaram um número em você? Pelo amor de Deus, você não foi criado em lote. Você foi criado de modo único e especial. Sabe o que significa zodíaco? Não vou gastar tempo aqui falando disso, né, gente? Pelo amor de Deus, vai pesquisar que é Satanás puro. Tá? É feitiçaria. Se você acredita que o futuro está nas estrelas, então rasga a sua Bíblia. Porque não está. Não está. O futuro está nas mãos do nosso Deus. Amém? Então você não foi criado em lote. Você não é um produto. Você não é igual a ninguém. Se você acredita em signo, você acredita que você é igual a outros milhões de pessoas. Eu não sou, não. Amém? Não sei nem porque eu falei de signo, porque né, a gente estava falando dos crentes místicos. A gente não acredita em astrologia. A gente não acredita em acaso, né? A gente fala que não é coincidência, é Jesuscidência. Então, às vezes, Deus te cerca com uma palavra, cara. Isso é Deus falando. Isso sim é Deus falando. Quando você abre lá o teu devocional do dia e tem uma palavra, beleza, eu entendi. Aí você fica o dia inteiro pensando numa canção que é exatamente a mesma coisa. Quando vem algum amigo seu conversar com você e te abençoa com uma palavra que está na mesma visão. Quando Deus te cerca dessa forma, isso não é misticismo, isso é o Senhor falando mesmo. E às vezes você está tão cheio de Deus, tão cheio de uma convicção, que você olha até para uma placa de um carro, e você fala, caraca, é aquele versículo lá, nossa, não sei o que lá, 66. Caraca, Isaías 66, Isaías 61, sei lá. Sabe? O Espírito Santo, ele usa essas coisas para nos lembrar. Isso é diferente de ser crente místico. Ser crente místico é você não ter relacionamento com Deus e você querer respostas rápidas. É aquele crente que fica mandando mensagem para o pastor na caixinha do Instagram, perguntando se pode ou não pode, de coisa que ele não gasta tempo perguntando para o Senhor. Pode isso? Não sei, ué. Você conhece a pessoa? Você tem que conhecer o Senhor para saber se ele gosta ou se ele não gosta de tal coisa, ou se você deveria ou não deveria. Sabe? Amém. Então, assim, eu queria que vocês ficassem de pé para a gente caminhar para o final.
E sabe, gente, tudo isso que a gente está falando aqui, a gente está levantando algumas questões que, sabe, às vezes dentro de você tá uma bagunça agora. Você fala assim, caraca, agora por onde que eu começo a juntar esses cacos? Depois de tudo isso, por onde que eu começo? Não dispersa não, gente. Fica comigo, porque a gente tá indo para um lugar muito especial agora, que o Senhor ainda quer fazer. Se você está feliz, segura a felicidade aí da conversa, porque tem gente que precisa ouvir Deus ainda. Amém? Então, talvez você está aí rodeado de escombros e você não sabe o que fazer. Talvez você é menina que está me vendo, que está me ouvindo. Você sonha com um castelo, mas você não consegue se imaginar um dia vivendo esse sonho que você idealiza, porque você não vê nada parecido com um castelo ao seu redor. Você só vê escombros, você só vê destruição. Às vezes você começa a construir algo com o Senhor bem bonito ali no teu secreto e vem alguma circunstância e parece que pisou no teu castelo, assim. Você fala, Deus, por que o Senhor permitiu essa circunstância? O que isso tem a ver com a tua promessa? Tem nada a ver. O que está acontecendo? Deixa eu te dizer, homens e mulheres de Deus, desde os tempos de Abraão até hoje, passaram por esse tipo de crise, de olhar para o Senhor e falar, eu não estou entendendo o que o Senhor está fazendo. O Senhor fala de coisas belas e ao meu redor só tem escombros, e só tem cimento, e só tem poeira. Cadê? Quando que vai acontecer para mim? O que é que eu devo fazer? E Isaías 61 derrama o coração do Senhor sobre você. Ele te ungiu para isso, para levar boas novas ao perdido. Ele te ungiu para começar a levantar escombros do lugar mais improvável e fazer algo lindo. Com as tuas mãos. Seria muito fácil o Senhor usar uma varinha mágica e fazer sozinho, mas Ele quer que você suje as suas mãos para você falar, caraca, foi uma parceria, Deus fez comigo. O Espírito Santo é isso, gente. O Espírito Santo é isso, é parceria. Ele poderia fazer sozinho, mas Ele quer fazer com a gente. Ele quer te chamar para o que Ele está fazendo. Para um dia você poder dizer, mesmo na minha limitação, mesmo eu sendo podre do jeito que eu sou, pecador do jeito que eu sou, caindo tantas vezes na mesma coisa do jeito que eu caio, o Senhor vai lá e olha para mim com misericórdia. Ele diz, vamos construir, vamos começar de novo, vamos recomeçar. Pega essa pedra aí, vamos fazer algo bonito. Então eu quero que você feche seus olhos e nós vamos orar.